Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. É um grande prazer mais uma vez estar com você para esse estudo, para essa conversa que nós vamos ter agora nesta quarta-feira, crendo que Deus tem trabalhado em nossos corações e crendo, acima de tudo, que Deus tem falado de uma forma que nós possamos ser confrontados na nossa vida e, ao mesmo tempo, vivenciar uma prática de mudança constante em nossa história e nossa vida. Antes de mais nada, eu quero convidar você que nos assiste a estar compartilhando esse vídeo. Envie para os seus amigos, familiares, colegas, para que eles possam também ouvir a palavra de Deus. Não esquece de, antes de mais nada, dar um joinha, curtir esse vídeo. E se você não é inscrito em nosso canal, da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro, convido você a se inscrever nesse exato momento. Não custa nada, se inscreva e ative o sininho das notificações para que sempre que surgir um novo vídeo, um culto, uma atividade que está sendo transmitido ou gravada, você pode estar participando conosco. Amados irmãos, é uma alegria estar com vocês aqui hoje, nesse dia 29. Daqui 2 dias acaba o ano de 2021 e nós vamos então pensar um pouquinho no que nós falamos domingo. Domingo nós falamos sobre retrospectiva 2021, vivendo uma vida que glorifica a Deus, e a gente pôde conversar um pouco sobre o contexto da nossa vida, sobre os dilemas da nossa vida. E naquela ocasião, domingo à noite, nós conversamos e fizemos um paralelo com a Idade Média. E nós percebemos que as mesmas crises que nós estamos vivendo hoje também são as crises que as pessoas passavam na Idade Média, mesmo não tendo toda a tecnologia e todo o avanço que nós temos hoje em dia. Porém, as bases, os sentimentos de insegurança, de instabilidade, de medo por conta da saúde também prevaleciam naquele momento, e da mesma forma que hoje nos assusta e nos deixa preocupados com o amanhã, da mesma forma esses sentimentos também estão habitando no nosso coração. E é dessa forma, por conta disso, que domingo nós conversamos e deixamos bem claro que a vida ela se repete, por mais que as situações mudem em um ponto ou outro, mas os dilemas da humanidade continuam o mesmo. E por que nós vemos isto? Porque nós compreendemos, a partir da palavra de Deus, amados irmãos, que este mundo que nós vivemos não é um mundo que Deus criou, não é um mundo muito bom que Deus criou, um mundo perfeito, mas é um mundo corrompido por pecado. E esse pecado não afeta somente a natureza, o mundo em geral, mas todos nós seres humanos. Nenhum de nós, ser vivente, que inteligente, pode dizer que não há pecado, que não é afetado, porque nós somos afetados sim por essa queda em nossas relações, nossos diálogos, todos os dias. E por sermos afetados por isso, consequentemente, nós também somos inundados de comportamentos que não agradam, que não glorificam a Deus. E nós vemos que sempre o autor e o consumador de tudo que é ruim sempre é o homem. Homens têm capacidade de pegar coisas boas, de pegar coisas realmente salutares e transformar naquilo que não é benéfico, naquilo que traz mal para a sociedade, para as pessoas. E infelizmente você convive e vê isso em diversos setores da vida. Nós somos cristãos, somos honestos em dizer que até dentro da igreja, onde nós deveríamos achar um ambiente saudável, um ambiente de pessoas realmente focadas em Cristo, nós olhamos pessoas que são focadas em si mesmo, olhamos pessoas que são focadas nos seus próprios interesses, são focadas nas suas próprias atividades e muitas vezes vivem uma vida de próprio engano. Quando nós ouvimos a palavra e não praticamos como o Tiago nos diz, nós nos tornamos pessoas que ouvem e não praticam e estamos nos enganando a nós mesmos. E pensando nisso, domingo nós conversamos então sobre uma vida que glorifica a Deus. E hoje eu quero dar continuidade com essa conversa com você, mas não somente naquele texto que nós conversamos de Filipenses capítulo 2, capítulo 1, aliás, dos versos 12 até o verso 27, a parte A, mas também conversar um pouquinho sobre algumas coisas que a palavra de Deus nos traz, nos orienta, para que nós possamos vivenciar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Domingo, nós lemos, como eu disse, Filipenses 1, do versículo 12 até a parte 27a, que na minha versão aqui diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Jesus de Cristo. E aí, nesse ponto, eu quero lembrar a versão que nós lemos, que é a versão NVI, que diz o seguinte: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. E nós repartimos naquela ocasião esse versículo em 4 partes.
A primeira coisa que Paulo diz à igreja de Filipos, na versão NVI, é haja o que aconteça, não importa o que aconteça, ou seja, independente das circunstâncias, independente das crises que a gente venha viver, que a gente venha passar, independente, não só quando as coisas estão bem, como as coisas estão ruins, independente do que aconteça, nós somos chamados na nossa versão, a Revista Atualizada diz vivei, mas aqui na NVI diz exerçam a sua cidadania. A compreensão de que nós não fazemos parte desse mundo e que nós devemos viver na perspectiva do reino. E não importa o que aconteça, você tem que ser um cidadão do céu. O texto continua dizendo que nós devemos viver de maneira digna. O que é viver de maneira digna? É que em tudo que a gente faça, em tudo que seja pensado, falado ou agido, a gente possa fazer de tal forma que as pessoas vejam em nós o reino de Deus de forma digna. Como eu usei a palavra domingo, que nós sejamos maquete do reino de Deus com pensamentos, palavras e ações. Interessante você perceber aqui, meu amado e querido irmão que nos assiste, que esse é o desafio que Deus nos dá. Ele vai dizer que essa vida deve ser vivida de acordo com o Evangelho de Cristo. E lembrando que a palavra Cristo não é um nome, mas é um título, que fala o Messias, o Salvador, o Evangelho do Salvador. E isso nos lembra o que nós conversamos já há vários domingos, que nós tínhamos uma dívida contra Deus. E como resultado dessa dívida, o correto seria que nós pagássemos a nossa dívida através da morte e a morte na cruz. Porém, nós seres humanos acreditamos que fazendo boas obras, exercendo a cidadania, a gente possa apaziguar a ira de Deus, que é o conceito da religião. Mas, amados irmãos, nenhum de nós consegue ser bom, amoroso, perfeito o tempo todo. Nós temos deslizes, e muitas vezes deslizes grotescos na nossa vida. Então, pela justiça de Deus, nós deveríamos ser condenados. E é aí que entra o amor e a graça de Deus, porque Deus decide, em seu amor e misericórdia, perdoar as nossas vidas por causa do seu amor. Ok? Deus nos perdoa, mas há uma situação. O fato de Deus nos perdoar, amados irmãos, não muda a realidade que nós cometemos pecados e nós devemos ser condenados por ele. Como eu gosto de contar o exemplo, imagina que eu vou na casa de alguém, eu quebro o portão da sua casa, e você chega para mim e diz, pastor, o portão está quebrado, vou te mandar o orçamento, você vai pagar. Isso é justo, mas vamos imaginar uma segunda hipótese, que você seja uma pessoa bondosa, amorosa, assim como Deus, e você perdoa a minha dívida para que eu não venha ter que pagar por esse portão. Todavia, você tirou a dívida sobre mim, mas ainda há um prejuízo, ainda há um dano que precisa ser pago. É exatamente o que acontece na nossa realidade espiritual. Deus arruma um substituto, seu Filho. E a palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus se torna o nosso substituto. E ele entra na história através da concepção virginal. Ele não passa pelo processo humano para que ele não fosse corrompido pelo pecado. E Jesus, ele se encarna, ele se torna homem como eu e você. Ele passa pelas mesmas tentações, é provado nas mesmas provações, contudo, ele não tem pecado, ele é uma pessoa limpa de pecado. Todavia, ele assume a cruz que deveria ser minha e tua para pagar o preço do pecado. E sobre a cruz, Deus Pai coloca sobre o Deus Filho o meu pecado, o seu pecado, pecado do passado, do presente e do futuro. E sobre ele nós recebemos a vida, porque ele morre a nossa morte. Ele recebe a ira de Deus, o castigo pelo pecado, que deveria ser meu e seu. Ele é morto, ele é sepultado, e quando todos pensam que Cristo está derrotado, ele ressuscita ao terceiro dia. E ele vence a morte, ele vence o pecado. E ele tem poder para dar vida a todos aqueles que confiam nele. E nós temos a vida eterna hoje, não pelos nossos méritos, não pelo nosso esforço, mas porque confiamos no Jesus Cristo. E esse é o convite da graça. Que você descanse em Cristo Jesus, sabendo que Deus lhe deu a vida. Esse é o fundamento que nós temos do Evangelho de Cristo, nosso Salvador. E é por esse fundamento, sabendo que recebemos graciosamente a vida, é que nós somos chamados ao quê? A viver a vida que Deus requer de cada um de nós.
E Paulo nos convida a isso, a viver a vida conforme Deus requer de cada um de nós. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Ou seja, se você é salvo para as boas obras. Paulo desafia os irmãos nisso e ele mostra com a sua vida dos versos 12 até o verso 26 como Paulo é comprometido com essa verdade. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, dizendo que nós somos salvos pela graça, mas essa salvação, Deus nos predestinou para que nós andássemos em boas obras. Ou seja, viver de modo digno, ser maquete do reino, ser referencial na história deste evangelho do que Cristo é na nossa vida. Você é convidado hoje, meu irmão e minha irmã que nos assiste, a entender que para ser salvo, para estar com Cristo, para reinar a vida, para herdar a vida eterna, não é necessário um esforço humano, é simplesmente creia em Jesus, creia no que foi feito por mim e por você na cruz. Quando você crê nisso, você recebe a vida, mas essa vida vem com responsabilidades. Deus não nos salvou para qualquer vida, Deus salvou você para que você tenha uma vida digna de cidadão do céu. É isso que Paulo desafia. Nós vemos 3 pontos no domingo. Primeiro, Paulo nos convida a olhar a vida sob uma nova perspectiva. Paulo estava preso, mas entendia que a prisão estava fazendo com que o evangelho crescesse. Paulo não estava derrotado. Paulo estava preso, mas convicto de que Deus estava cuidando da sua vida. Ele diz que deveríamos nos alegrar por isso, porque a prisão dele colaborou para que a guarda pretoriana, os da casa de César, conhecessem o evangelho de Cristo. A sua prisão colaborou para que irmãos que antes tinham medo de pregar o evangelho fossem motivados, a maioria dos irmãos fossem motivados a pregar o evangelho. E mesmo com aqueles que pregavam por orgulho, por ciúmes, por inveja, ainda assim Paulo se alegrava, porque independente da sua prisão, Cristo estava sendo pregado. Paulo se desafia a olhar a vida numa outra perspectiva. Também no mesmo texto, Paulo nos desafiou, amados irmãos, a não pegar o caminho fácil. Paulo poderia ter negado o evangelho e ser liberto daquela prisão, mas Paulo não toma atalhos no evangelho. Paulo faz aquilo que é necessário fazer para que ele possa honrar a Cristo. E da mesma forma, eu e você somos desafiados a não tomar atalhos na nossa vida, a não tomar o caminho mais fácil, a não revidar, a não pagar o mal com o mal, a não desonrar, falar mal das pessoas, pecar, porque esse é o caminho fácil, todo mundo faz, mas como discípulo de Jesus na história, você é convidado a tomar atitudes diferentes, sabendo que o caminho que glorifica a Deus é o caminho estreito. E Paulo diz que a sua vida, ele sabia que independente das situações, Cristo seria engrandecido no seu corpo pela vida ou pela morte. O resultado não definiria quem Paulo era para com Deus, porque Paulo não tomava atalhos. Então, Paulo nos orienta a olhar a vida sob a perspectiva do reino de Deus, a não tomar caminhos fáceis, mas também a viver por algo que realmente importa. Paulo sabia que estar com Cristo era infinitamente melhor, mas Paulo quer ficar com os irmãos para que haja progresso no Evangelho. Paulo entende que a melhor causa para se envolver é a causa do reino de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, você é convidada pelo Senhor a se envolver com pessoas. Essa é a missão que Deus nos dá, a missão de que aquele que é salvo deve ter encarnado na sua vida o conceito de que fazer missão não é algo que alguns fazem em lugares distantes, mas fazer a missão, o ir, o proclamar, o discipular pessoas, o desenvolver com pessoas, é algo que Deus nos coloca como parte integrante de quem nós somos. É a essência de ser discípulo de Jesus, é a essência de ser igreja de Cristo na história. Você que é salvo em Cristo Jesus é chamado para se envolver com pessoas. E se a sua espiritualidade não afeta aqueles que não conhecem o Evangelho, me desculpa, mas a sua espiritualidade é uma realidade farisaica, religiosa, que não afeta o próximo, que não vê mudança. E nós encontramos hoje muitas pessoas que têm aparência de piedade, que têm aparência de espiritualidade, mas você não vê frutos. Demonstre na sua vida, no seu comportamento, na sua ética, na sua moral, frutos que aqueles que estão lá fora conseguem olhar para as suas vidas e perceber um evangelho verdadeiro.
Nós precisamos envolver com pessoas e a nossa vida de ética, de moral, é o que define a maneira que nós lidamos com a história. E pensando nisso, eu quero rapidamente hoje, amados irmãos, trazer uma reflexão em Mateus capítulo 5, dos versos 14 e 16. O texto vai nos dizer o seguinte, anote aí, Mateus capítulo 5, verso 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Verso 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amados irmãos, algumas coisas interessantes que esse texto nos orienta e nos ensina que eu queria falar para vocês. Esse texto começa com uma afirmativa. Jesus diz, vocês são luz do mundo. Mas para quem Jesus está falando essa mensagem? Quem são as pessoas que estão ouvindo essa mensagem? Se você volta em Mateus capítulo 5, do verso 1, você vai perceber que Jesus está proferindo o sermão do monte, ou o discurso da montanha. E ele está falando para dois grupos, os discípulos e as multidões. O versículo 1 diz, vendo as multidões que estavam ali, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começa então a ensinar. Amados irmãos, temos dois grupos de pessoas aqui participando desse diálogo, desse ensino de Jesus, que são os discípulos de Jesus e são a multidão. Mas quem são multidões e quem são discípulos de Jesus? Amados irmãos, a multidão são aqueles que se aproximam de Jesus e são acolhidas por Jesus. São pessoas que querem estar perto de Jesus porque Jesus é algo que elas desejam muito. Todavia, as pessoas que fazem parte da multidão são desprovidas de comprometimento com o Senhor. Elas não querem se comprometer na vida, na história. Elas não querem se comprometer a abrir mão de quem elas são para a glória de Deus. Elas simplesmente querem os benefícios de Deus, aquilo que Deus pode dar a cada uma delas, mas não querem se comprometer em viver o evangelho que Deus deseja. Elas vivem uma relação que nós chamamos de utilitária para com Jesus. Jesus é aquela espiritualidade, aquela parte espiritual da sua vida, onde ela encontra paz, ternura e providência de toda a sua vida. Porém, ela não tem um comprometimento com Jesus. Isso é a multidão. De outro lado, nós temos os discípulos. E quem são os discípulos? São aqueles que creem em quem Jesus afirma ser. Ele é o Filho de Deus que entra na história, que muda a nossa vida. São pessoas que vivem a partir dos seus ensinamentos. Os discípulos de Jesus pautam a sua vida, seu comportamento, sua ética e moral a partir dos ensinos da palavra de Deus. E outra coisa, discípulos de Jesus não são apenas aqueles que creem, que vivem os princípios e valores bíblicos, mas também aqueles que levam outros a Jesus. Quando pessoas se passam por espirituais, mas a sua vida não leva pessoas a Cristo, essa pessoa não é um discípulo de Jesus na história. Deus está conversando, Jesus está conversando no Sermão do Monte, amados irmãos, sobre quem nós deveríamos ser e o que devemos fazer ao longo da história. E ele fala a multidões de discípulos. E a pergunta que começa a surgir aqui é o seguinte, eu e você hoje somos discípulos de Jesus, comprometidos, cremos nele e levamos outros a Cristo, ou fazemos parte da multidão que se aproxima por interesses, que se aproxima para buscar os benefícios de Deus sem ter um comprometimento com Deus? Amados irmãos, o desafio que nós temos hoje é fazer que a multidão se torne discípulo de Jesus. Porque sim, amados irmãos, infelizmente nós temos em nossas igrejas hoje muitas pessoas que se dizem cristãos, mas fazem parte da multidão. São pessoas que estão ali, mas perdem o seu tempo com fofoca, com intrigas, com mau testemunho, pessoas que não agregam ao crescimento do reino de Deus. Elas fazem o que fazem para a glória de si mesmos. Elas fazem o que fazem para serem aplaudidas, para serem elogiadas e não conseguem entender que esse tipo de vida não é o caminho que Deus nos convida, como Paulo nos diz. Esse é o caminho fácil. O caminho difícil é quando nós morremos para nós mesmos e a nossa vida testemunha de Cristo. Quando Deus diz, vocês são luz do mundo,
Jesus está falando isso especificamente para os seus discípulos, porque Jesus começa o Sermão do Monte falando das bem-aventuranças. E você vai ver nas bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, o que nós chamamos, amados irmãos, o perfil do discípulo de Cristo. Vamos abrir nossa Bíblia aqui e rapidamente folhear o que o perfil é passado aqui para mim e para você. Ele vai dizer no versículo 5, em primeiro lugar, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ser humilde de espírito não é a humildade física da sua roupa, mas significa que você reconhece que todo bem procede de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E o choro aqui não é um choro de emoção, de ser uma pessoa emotiva, mas alguém que realmente chora pelo pecado em si mesmo dos outros, alguém que chora pelos perdidos. O texto fala, bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. E a mansidão aqui significa que são aqueles que promovem a paz e não promovem a discórdia, não promovem a divisão, não promovem a fofoca, mas promovem a paz. Depois você vai encontrar bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E aqui não significa fome e sede da justiça humana, mas a justiça divina, que nos faz viver segundo a sua graça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, são aqueles que perdoam, aqueles que agem com misericórdia aonde estão. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E ser limpos de coração aqui, amados irmãos, é ser desprovido de tudo aquilo que é humano. Versículo 9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados os filhos de Deus. Pacificadores são aquelas pessoas que, no meio da dificuldade, são pessoas que estão colocando as suas vidas para o bem comum, para que haja paz nos ambientes, para que haja paz no trabalho, na igreja, na família. São pessoas desprovidas de si. Esses são os discípulos de Jesus. Palavras muito boas, mas quando nós chegamos no verso 10, você encontra o 10 e o 11, algo que vai separar os que são discípulos não discípulos. O verso 10 diz, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem de nós quer ser perseguidos aqui? O versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Ou seja, Jesus diz que bem-aventurado não é só aquela listagem. Quando chega no 10 e o 11, ele coloca talvez a parte mais difícil, porque as multidões não aguentam passar por este momento de serem insultados, de mentirem contra você, de falarem mal de você, porque nós queremos reagir, tomar o caminho mais fácil, como falamos domingo, mas Deus nos convida a não reagir e assim a viver a sua vontade e o seu querer em todo o tempo da nossa história e vida. Dessa forma, amados irmãos, o texto termina no verso 12 dizendo, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ou seja, os discípulos de Jesus, eles caminham não pelo que eles querem, mas sabendo que ao longo da história, outros homens e mulheres já passaram pelo mesmo processo que eles estão passando. Eles têm consciência que Deus é aquele que está fazendo nova todas as coisas na nossa história e mudando tudo aquilo que nós somos. Você precisa confiar nisso e crer nisso. Dessa forma, amados irmãos, nós caminhamos um pouquinho mais esse texto e eu quero apontar para você por que nós somos insultados, perseguidos e caluniados. Em primeiro lugar, porque nós vivemos uma sociedade, amados irmãos, que é dominada pela cultura em trevas. A nossa sociedade, nossos valores e princípios que partem do homem são valores e princípios contrários ao reino de Deus. E quando nós nos defrontamos como discípulos na história, as pessoas começam a odiar. Duas coisas acontecem quando nós nos posicionamos como discípulos de Jesus na história. Vivemos uma vida que glorifica a Deus. Primeiro, nós nos tornamos um norte para aqueles que estão perdidos. Pessoas que não têm referencial de Cristo começam a olhar para mim e para você e buscar a nossa vida como referencial. Mas também, amados, nós afrontamos pessoas que querem continuar vivendo nessa vida. E por isso que nós somos perseguidos, né? O que Jesus quer nos ensinar, amados irmãos, voltando agora para o nosso texto, que fala que nós somos luz. Recapitulando, Deus nos convida a sermos luz, mas quem são luzes? Quem é a luz do mundo? A luz do mundo são discípulos de Jesus, são pessoas comprometidas com Jesus, com seus valores, com seus ensinos, que são comprometidas a transmitir, a ser maquete referencial do reino de Deus na história.
O que Jesus quer nos ensinar? Que não, ele vai dizer no verso 14, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Amados irmãos, os discípulos de Jesus são como uma cidade, ele vai usar a referência de uma cidade sobre um monte e uma candeia acesa. Esse é o propósito de ser discípulos. Você não é um discípulo escondido, você não é um discípulo de Cristo 007, que as pessoas não sabem quem você é. Não, você é um discípulo de Cristo na história, onde as pessoas veem a sua vida. A sua vida precisa ser vista lá fora. No trabalho, na família, com seus amigos, as pessoas devem ver as suas boas obras. E o propósito é o quê? Que a sua luz, a luz de Cristo em você, brilhe diante dos homens, como fala o verso 16. Para que deve brilhar? Para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E como que eles vão olhar para você, ver as suas obras e glorificar a Deus? Através das obras de excelência, de maneira como Deus está cuidando do seu povo, a tua ética, a sua moral, e percebem que você é um discípulo de Cristo, alguém que de fato glorifica a luz, glorifica ao Senhor. A lógica do texto, brilhe a luz de vocês, para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Quando nós falamos em ver uma vida que glorifica a Deus, ou como Paulo nos diz lá no texto de Filipenses 1, 27a, exerçam a sua cidadania com dignidade, com ética, com moral, para que as pessoas olhem para você, independente do que aconteça, olhem para você e percebam que Deus é Deus na história. Obras que glorificam a Deus, obras de misericórdia, quando você estende a mão para quem precisa, não estender para mostrar para o outro o que você fez. Há pessoas que fazem para amanhã lembrar, porque eu fiz aquilo. Amados irmãos, a palavra diz que uma mão dá, a outra não precisa ficar sabendo. Façam, não porque vocês querem ser reconhecidos e aplaudidos, mas façam porque vocês realmente se importam com as pessoas. Outras coisas, obras de excelência, seja um bom profissional, seja um técnico, seja um estudante que realmente honra ao Deus que você serve. Não seja como a maioria que faz caminhos, que trabalha de qualquer jeito, ou que numa prova cola porque não estudou. Não faça isso. Isso não glorifica a Deus. E, amados irmãos, da mesma forma nós somos chamados pelo Senhor para viver obras de ética, obras que realmente glorificam ao nosso Deus na história. Amados irmãos, que eu quero colocar nessa noite para você é pensar no que nós falamos domingo. Paulo nos diz, independente do que aconteça, exerçam a sua cidadania de modo digno do Evangelho do nosso Salvador. Nós somos chamados para ser cidadãos dos céus. Você é chamado para viver uma vida que glorifica a Deus. E quando nós olhamos o que diz Mateus capítulo 5, vocês são luz do mundo. E a luz de vocês não pode ficar escondida, ela tem que brilhar diante dos homens, eles têm que ver como você se comporta no trabalho, na família, com os amigos, como você se comporta na tua igreja, como você faz negócio, como você trata as pessoas, como você se relaciona com as pessoas. Eles têm que ver as suas obras e através das suas boas obras, eles vão glorificar ao seu Pai que está nos céus. Ou seja, quando você, discípulo de Jesus, glorifica a Deus com a sua vida em todos os ambientes que você está, as pessoas reconhecem que existe um Salvador. Mas quando você, que se diz discípulo de Jesus, vive uma vida incoerente com o Evangelho, as pessoas vão olhar para você e não vão perceber luz. Amados irmãos, eu tenho visto pessoas que se portam com espiritualidade, onde as pessoas olham para essas pessoas e não conseguem ver Cristo. Amados irmãos, nós somos chamados para repensar o nosso 2021. Se nesse ano nós vivemos uma vida que glorificou a Deus, vivemos na expectativa de que Deus nos salvou e através da salvação nós somos chamados, vocacionados a viver para a glória de Deus. E se isso não está acontecendo, nós somos chamados a dar um passo atrás, porque voltar para trás não é retrocesso. Quando nós voltamos para trás, percebemos e sabemos que estamos errados e voltamos para trás, isso é progresso, isso é desenvolvimento, isso é amar a Deus acima de todas as coisas, amados. Por isso eu quero perguntar a você, quais são as decisões que você tem que tomar hoje
para que a partir de hoje você viva pela glória de Deus e manifeste lá fora atos de misericórdia, excelência, ética, moral, de tal forma que as pessoas lá fora percebam que Cristo não é uma mera religião, mas Cristo é o Salvador do mundo e é o único que pode dar jeito na nossa história. Que você, meu irmão e minha irmã, discípulo de Jesus, possa realmente refletir a glória de Deus. E que em nome de Jesus nós possamos começar esse novo ano, que Deus nos dá a graça de começar de uma forma diferente. Que a gente possa glorificar o nosso Pai que está no céu e viver essa vida que honra ao nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Este é o nosso último estudo de 2021 e eu queria mais uma vez pegar o que nós conversamos domingo e trazer esse acréscimo de Mateus capítulo 5, quando fala sobre ser luz, refletir a luz na história, sermos discípulos de Jesus, com boas obras, para que Deus seja glorificado naquilo que eu e você faça. Que nós possamos, assim como os reformadores, ser uma voz na história, no meio da insegurança, no meio da instabilidade, não uma voz como um grito de protesto, no sentido de discutir ideias humanas, mas que nós possamos trazer a luz de Cristo ao ambiente que tem caminhado sem a luz de Cristo. E que você possa ser um discípulo de Jesus. E se você hoje percebe que faz parte da multidão, ou se é o momento de você orar a Deus, se arrepender e buscar ter uma vida que glorifica a Deus. Se você ainda não recebeu Cristo como Salvador da sua vida, não crê que a obra dele foi suficiente para você, eu quero convidar você nessa noite, aonde você está, orar ao nosso Deus, pedindo perdão pelos seus pecados e confiando totalmente na sua vida nas mãos dele. Tenha uma vida que glorifica a Deus. Busque um lugar onde você possa desenvolver a sua espiritualidade, a sua fé de forma sadia. E que Deus nos abençoe neste novo ano. Que Deus abençoe a sua família, a sua história. Eu quero orar por você mais uma vez, para que Deus continue trabalhando em seu coração. Pai, nós te louvamos por esta noite. Te agradecemos porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. E neste momento, ó Pai, que nós trabalhamos essa devocional, refletimos sobre a Tua Palavra, que nós possamos ser impactados pelo agir do Senhor e pelo querer do Senhor em nossas vidas. Eu quero pedir, ó Pai, trabalhe em cada coração. Sabe aqueles que não te conhecem ainda, visita-os, ó Pai, Teu Espírito Santo, para que eles possam ser quebrantados por Ti. E aqueles, ó Pai, que te conhecem, mas que têm vivido hoje como multidão, que o Senhor possa renovar a sua fé e que eles se tornem discípulos de Jesus na história. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado por 2021. Que o Senhor nos ajude em 2022, para que possamos viver para a glória do Seu nome. Abençoe Teu povo, abençoe Tua igreja. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um feliz ano novo para você. Ano que vem nós estamos mais uma vez aqui falando da Palavra de Deus e buscando o querer do nosso Deus em todo o tempo. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Se você não curtiu o vídeo, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal e ative as notificações e ajude a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Que Deus abençoe em nome de Jesus.